Bom dia, vamos dar início então à nossa transmissão de hoje, em que a gente vai falar dos testes de seleção, os aspectos linguísticos e não linguísticos que eles avaliam. Tá? Esta transmissão, parte dela é idêntica à que nós fizemos no dia 13 de março. Nós estamos repetindo a pedidos de pessoas que queriam que a gente abordasse esse tema novamente, que ainda não nos conhecia no início do ano, e que ao ver nossa transmissão de junho, em que falamos de currículo para iniciantes, ficaram interessados em saber mais sobre os processos de seleção, os testes de seleção que as agências aplicam. Mas não vamos falar apenas do conteúdo que vimos em março, vamos falar também dos aspectos não linguísticos, que são igualmente importantes, parte dos quais são avaliados durante o processo de seleção, e há aspectos linguísticos que, embora não avaliados nos testes, são esperados de um tradutor freelance ao longo da colaboração e do seu trabalho como prestador de serviços de tradução para as agências. Tá bom? Então, vou compartilhar agora nossa apresentação para a gente começar. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Fonseca de Mello. Sou tradutor há 20 anos, comecei na tradução literária em 97, em 99 passei a me dedicar também à tradução especializada, né? Tradução técnica, tradução médica e assim por diante. Tem um resumo da minha experiência lá no nosso site, que é jeronimos.com.br. Na guia Conheça o Professor, na seção Quem é o Professor, vocês têm o meu currículo, um resumo da minha experiência, caso se interessem e queiram saber mais, né? Saber quem está fazendo essa transmissão. Tem alguns exemplos também de livros que eu traduzi que foram publicados, né? Então atendi não só a área literária e técnica, mas também a área editorial voltada a livros técnicos, e também alguns exemplos de tradução literária, crítica literária, peças de teatro, estudos literários, e assim por diante. Tá bom? Lá na nossa página também vocês podem ver na guia Eventos e Universidades os eventos que nós apoiamos ao longo deste ano, nos últimos meses. Por exemplo, essa foto que aparece aí foi no encontro de tradutores e intérpretes especializados na área da saúde, que ocorreu dia 5 e 6 de agosto, ou seja, faz uma semana em São Paulo. E a Jerônimos foi uma das apoiadoras, né? Inclusive encontramos lá algumas alunas dos nossos cursos online. Como os cursos online, é sempre uma satisfação encontrar as pessoas pessoalmente, também ouvir o feedback e tudo mais. Nos meses de abril e maio e junho, nós fizemos 17 palestras em universidades também, desde o sul do Paraná, divisa com Santa Catarina, o Instituto Federal do Paraná em Palmas, até a Estadual do Mato Grosso do Sul, Federal de Uberlândia, e algumas também privadas, como a Católica de Santos, e assim por diante. Foram 17 ou 18 palestras em universidades divulgando o mercado da tradução especializada, as oportunidades de carreira para alunos dos cursos superiores em tradução e também em cursos de letras com língua estrangeira, como letras em inglês, letras em espanhol, letras francês, alemão e assim por diante. Então, se quiserem saber por onde nós estivemos e as agendas ainda que teremos, vocês podem entrar no site, na página Eventos Universidades. Para esse semestre, já temos programados a confirmar 3 palestras: PUC de São Paulo, na capital, Unimep em Piracicaba e uma estadual da Paraíba, que ainda também estamos em conversação. E muito provavelmente em novembro estaremos também apoiando o Profit, que é o encontro de tradutores, e farei alguns workshops lá também. Tá? Vamos começar então a falar dos testes de admissão. O que são esses testes de admissão, entry tests? Tá aparecendo. Todo mundo está enxergando os slides? Tá bom.
Então vamos falar dos testes de admissão. É, o teste de admissão é a porta de entrada para fornecer traduções para as agências. Como as agências não conhecem o seu trabalho, não sabem, né, como você se comporta durante o trabalho, se entrega o que é esperado em termos de qualidade e de atendimento também, tudo começa então com um teste de admissão, um teste de entrada, ou entry test, né, para conhecer um pouco do seu desempenho. Então, são testes que contêm de 250 a 500 palavras, é uma faixa média isso, né, dentro da especialidade que você está se candidatando a atender. Porque o mercado da tradução especializada se divide em segmentos, né? Por exemplo, software e TI, ciências da vida, indústria farmacêutica, dispositivos e aparelhos médicos, petróleo e gás, indústria química, indústria automotiva, assim por diante. E a carteira de fornecedores, a carteira de tradutores freelancers que ela contrata, também são divididos em especialidades. Então, quando você se oferece para ser fornecedor de uma agência de tradução, em geral ela vai querer saber em que especialidades você trabalha, né? Para quais especialidades, em quais especialidades você atende. Então, o teste que é feito já com um texto na especialidade para a qual você está se candidatando. Algumas agências podem ter um teste um pouco maior do que esse, geralmente não vai ser menor do que 250 palavras, mas o importante é que seja longo o suficiente para ela poder ver a sua tradução em contexto, né? E então nem tão curto que não te dê contexto para ser avaliado e nem tão longo que forme uma peça inteira, um texto completo que possa ser supostamente utilizado de maneira comercial, né? Que você faça um teste, daí eles usam aquilo comercialmente para um cliente deles. Não tenho notícia ultimamente disso ter acontecido, há casos muito raros, bem no início do estabelecimento do mercado, de algumas coisas acontecerem assim. Por isso também, para uma relação de confiança tanto de um lado quanto do outro, existe essa faixa esperada de número de palavras, né? 250 a 500, pode chegar até 800, até aí é normal ser solicitado, tá? E o que os testes vão avaliar? Algumas habilidades. Vamos falar agora de algumas habilidades linguísticas intrínsecas a esses testes, e daqui a pouco vamos falar de algumas habilidades não linguísticas, parte delas intrínsecas e outras não, porém esperadas, tá? Então, o que eles avaliam? Avaliam primeiro a sua tradução em si, a sua técnica de tradução, né? Se você compreende bem o original perfeitamente, né? O texto original, e é capaz de transpor esse texto de um idioma estrangeiro, o inglês, por exemplo, para o português do Brasil, né? E se faz isso de maneira clara, concisa e com a mensagem preservada, né? Também vão avaliar a sua redação, se o seu texto em português do Brasil é gramaticalmente correto, se é fluente e se tem um estilo adequado à área em que você está se candidatando a trabalhar, a traduzir. Tá? Também vou avaliar a precisão, que é um quesito chamado de accuracy, né? Acurácia, precisão, exatidão. Né? Como eu falei, se ao transpor o conteúdo, a mensagem, da língua original para a língua de chegada, se ela não se perde, se ela vem exata, né? Com a mesma, sem acréscimos desnecessários, sem omissões, e com a mensagem preservada e transposta de maneira precisa, né? Em que tenha exatamente o que há no original. E também, muito importante, a terminologia específica da especialidade a qual você está se candidatando. Se você está fazendo um teste para a área de software e TI, o texto conterá a terminologia que testará seu conhecimento específico da terminologia de software e TI. Né? Se for um texto da área de ciências da vida ou indústria farmacêutica, a terminologia dessa área, e assim por diante.
O teste de admissão é o seu cartão de visita, né? Como você é o seu primeiro contato com o seu cliente, que no caso é a agência de tradução, ela é seu cliente, e é a primeira impressão que você vai gerar, né, em relação às qualidades do seu trabalho. Então, é muito importante ter isso em mente. Claro que a gente sempre deve entregar qualidade ao longo dos nossos trabalhos, sempre deve ter uma atenção aos detalhes, revisar minuciosamente, mas é ainda mais importante nesse momento do teste de seleção, porque é o seu cartão de visita. Então, revise minuciosamente. Geralmente os testes de admissão eles têm um tempo até mais dilatado para você entregar, um prazo mais dilatado do que seriam os trabalhos reais, né, os trabalhos comerciais, depois que você já entrou. Podem ter um prazo de 3, 4 dias para você entregar 250, 500 palavras, né, que seria uma produção que eles calculariam de 1 a 2 horas de trabalho, eles te dão 3, 4 dias para fazer. Se você precisar de mais tempo devido à carga de trabalho, se você já estiver trabalhando para outras agências ou estiver fazendo outros trabalhos, são negociáveis esses prazos, né? Você pode dizer qual é o teu melhor prazo, o teu melhor tempo para entregar. Não existe pressão em cima dos testes de seleção, de admissão, geralmente, tá? Você tem um prazo bem tranquilo, geralmente dão o melhor prazo possível para você realmente entregar algo perfeito. Então, use esse tempo se necessário e entregue um trabalho perfeito, tá bom? É o seu cartão de visita, como eu disse, e daí se cria toda a expectativa para o relacionamento posterior. Então, na parte de tradução, né? Quais são os aspectos avaliados, né? Primeiro que o conteúdo deve ser exato, né? Como falei, accuracy. Então, se há um termo importante lá, ele não deve ser eliminado. Se é uma frase positiva, não pode vir negativa. Estou falando de erros grosseiros, né? Por exemplo, tem um não na frase original e você não coloca na sua tradução. Então, é um erro de tradução, né? Se o tom também corresponde, ou seja, se o conteúdo nos diversos aspectos da mensagem está preservado, né? Sem acrescentar nada, sem tirar nada. Uma coisa importante é que, embora a tradução tenha aspectos muito subjetivos, né? Uma tradução feita de um mesmo texto, feita por dois tradutores diferentes, nunca será exatamente igual e não se espera que seja. E sabemos que cada um pode ter um estilo, algumas preferências mais pessoais que podem refletir um estilo pessoal. Porém, esse estilo nunca deve alterar o conteúdo, né? Digamos que você tem um texto em inglês e ao traduzir você quer demonstrar o seu estilo, né? E por causa disso refaz sentenças inteiras de maneira temerária, né? Adicionando coisas, talvez eliminando em favor do seu estilo. Isto fere o primeiro quesito que falamos, que é do accuracy, da precisão, da exatidão, né? Então, por mais que você tenha certa liberdade de estilo, mas sempre respeitando também o estilo solicitado pelo cliente, caso exista, nosso curso de introdução a gente analisa um documento que existe em todos os projetos, que é o guia de estilo do cliente, né? Onde há declarado algumas preferências, algumas questões sintáticas, e algumas questões de redação mesmo, de estilo. Então, mas mesmo dentro, mesmo seguindo o guia de estilo do cliente, sempre há um certo espaço para o estilo pessoal. Porém, isso nunca deve alterar o conteúdo, tá bom? Então, se tiver que pensar em favor ou do estilo ou da mensagem, sempre em favor da mensagem. O texto deve ser claro e preciso, né? A sintaxe do português deve ajudar a boa compreensão do texto, uma compreensão direta, sem dificuldades, sem ambiguidades, tá? Isso quer dizer que nem sempre, e de preferência, não se deve fazer uma tradução palavra por palavra.
excessivamente literal, mas sim uma tradução em português que ajude a esclarecer, clarificar a mensagem do original, né? Sempre, claro, mais uma vez mantendo a precisão da mensagem. Então, evitar ambiguidade, se tem uma redação que pode causar certa ambiguidade, ambiguidade essa inexistente no original, então vai preciso achar uma outra forma de expressão, tá? De expressar aquela tradução. E ambiguidades no original, se elas forem intencionais, claro que passa a ser um elemento de tradução, né? Agora, pode ser simplesmente que o original está mal escrito e causando uma ambiguidade indevida. Então, é a questão também de entender qual é o real sentido da frase e fazer uma tradução sem ambiguidade daquela frase, né? Geralmente isso não vai ocorrer, é muito difícil disso ocorrer num teste de seleção, porque são textos selecionados, né? Já pensando em certos aspectos. Mas durante o seu trabalho, se você estiver diante de algo assim, uma ambiguidade no texto original, primeiro analise se ela é intencional ou não. Geralmente não vai ser intencional, porque textos técnicos não têm intenção de ambiguidade, não são produtos artísticos, né? Produções artísticas como literária ou poesia, por exemplo, em que poderia fazer sentido a ambiguidade. Textos técnicos especializados, geralmente, eles têm que ser diretos, claros, precisos, sem ambiguidade. Tá? E procure seguir a forma do original. Né? A gente sempre diz que tradução técnica é uma tradução conteudista, constatativa, ou seja, onde se constata uma mensagem e se a traduz. Né? Geralmente a forma já é dada, inclusive a forma é um formato de um documento técnico, então tem que ser respeitado. Diferentemente, mais uma vez, da tradução mais criativa, tradução literária, poética, em que forma e conteúdo estão tão imbricados que para você, na verdade, traduzir um, você tem que transformar o outro, né? Onde a tradução está sempre em relação entre forma e semântica, né? Entre signo e significado. Aqui na tradução especializada cabe bem aquela noção hoje desvalorizada de fidelidade, né, desvalorizada em relação aos altos estudos da tradução, tradução literária, né, porque eles já estão em outras metáforas, outras discussões. Mas aqui para a gente isso serve bem, porque é justamente isso, né? É ser fiel à mensagem do original, não ao texto palavra por palavra, mas à mensagem, né? Manter a forma do original, porque a forma muitas vezes é um parâmetro daquela área técnica. Então, se há uma lista com marcadores, manter a lista com marcadores na tradução. Se há negritos em algumas palavras, manter. Se tem uma fonte diferente, você precisa manter naquelas palavras em que ocorre essa fonte diferente e assim por diante. Tá? Se é em forma de tabela, não pode fazer em forma de texto corrido. Respeitar sempre o formato do original. Na parte de redação, lembrar sempre que o produto final é a língua materna do tradutor, porque como a gente vê também no curso de introdução da Jerônimos, existe uma regra de ouro no mercado da tradução técnica, bastante respeitada pelas agências, né, com raras exceções, mas geralmente respeitado, em que o tradutor sempre precisa ser nativo da língua para a qual ele traduz, da língua de chegada. Então, se é uma tradução do inglês para o português do Brasil, o tradutor precisa ser brasileiro, né? Ou ter equivalência nativo do Brasil. Se é uma tradução para o inglês, precisa ser nativo de inglês, né? Você não vai ver brasileiros traduzindo para o inglês ou americanos traduzindo para o português, por exemplo, tá? Embora isso possa acontecer com clientes diretos, possa acontecer em outros materiais, né? E na relação com as agências, isso não se dá por causa das questões culturais também, né? Por mais que sejam textos técnicos, sempre vão haver questões culturais que se refletem na língua, que é preciso dar conta. E ainda que a gente tenha um idioma avançado, a não ser que se esteja mergulhado desde a infância nessa outra cultura, sempre nos escapará alguma maneira mais precisa, correta ou culturalmente necessária de dizer algumas coisas. Então, por isso, existe essa regra, tá bom? Então, como a língua é o produto final, a língua materna do tradutor, cuide da sua língua materna, né?
Tenha domínio gramatical, sintático, ortográfico da sua língua materna. Estude sempre a sua língua materna. Eu costumo dizer que, para quem é tradutor no Brasil, que traduz para o português do Brasil, o português é tão ou mais importante do que o idioma estrangeiro até. Ao fim e ao cabo, o que restará é um material na língua materna, em português do Brasil, cujos leitores especializados podem sequer ter conhecimento da língua estrangeira e seguramente não terão acesso aos materiais em língua estrangeira, por isso eles são traduzidos. Então, nunca deixe de estudar e tirar e fortalecer os pontos, eventualmente os pontos fracos que você tenha com o português do Brasil, tá? Porque é o produto final e é o que restará no fim do trabalho que você fez, tá? E, além de tudo, tratar sempre com coesão e coerência os textos, né? Isso inclui também a concisão. Ao traduzir um texto do inglês, por exemplo, o texto em português sempre aumenta 30% em termos de extensão, em média 30%. Porque o inglês, por exemplo, é uma língua sintética, né, na sua sintaxe, existem menos conectores, as inversões, as adjetivações eliminam preposições e assim por diante, além de ter raízes também mais curtas, né? Principalmente as raízes que vêm do anglo-saxão, embora existam raízes latinas também, né? Mas o português do Brasil, por outro lado, é uma língua analítica, né? Em que a sintaxe exige muitos conectores, coordenações e assim por diante. Então, naturalmente, aumenta 30%. Se você não escrever um texto conciso, escrever um texto prolixo, isso pode aumentar muito mais, né? Então, onde você teria 300 páginas, que naturalmente já se alongariam para 450 páginas e para 390 páginas em português, você pode levar isso a 500 páginas, por exemplo. Então, o esforço de leitura do seu leitor ou usuário será muito maior, né? Por outro lado, o que ele quer é obter as instruções, o conhecimento necessário para operar, né, a máquina, o software, o procedimento que aquele material explica. Então você dificulta muito, né, o trabalho do leitor. Então sempre um texto também conciso, tá bom? Escrever corretamente respeitando a norma culta, né? Lembrando sempre que a maior parte dos materiais será de registro escrito da língua, então aplica-se a norma culta do português do Brasil. Tá? Isso não quer dizer que você tem que escrever empoladamente, usar mesóclises, nem nada disso, mas ter uma gramática correta em termos de regência e outros diversos aspectos, né, que a gramática normativa do português do Brasil impõe, tá bom? E atenção muito importante, não se deixe contaminar pela gramática da língua de partida. Muitas vezes, e principalmente aquelas pessoas com tendência de traduzir muito palavra por palavra, acabam escrevendo em português uma sintaxe que não é do português, que é uma sintaxe do inglês, né? Você lê aquilo, não é muito fluente, você entende no fim das contas porque faz um esforço de inferência e você sabe português, enfim. Mas não é um texto que soa natural, que soa fluente e que passa a mensagem de maneira rápida e clara, né? Então, são contaminações pela gramática do source, né? Da língua de partida, seja o inglês, o alemão, o que for. No alemão isso acontece muito também das traduções do alemão, a ponto de a gente ler um português que às vezes a gente chega a não entender, inclusive, né? Então é preciso ter muita atenção, lembrar sempre que o seu texto é um texto em português do Brasil. Depois, se tiver alguma questão, dúvida ou dificuldade nisso, reler só o seu texto, né, sem o texto original, para ver se você está entendendo claramente o que está escrito, né, se está soando natural para você como alguém da língua materna, né, que tem o português como a língua materna, tá? Para não se deixar contaminar pela gramática da língua de partida. Isso atrapalha a fluência, estilo e às vezes até a compreensão, porque quebra a sintaxe e tudo mais. Na parte de precisão, aquilo que nós já falamos um pouco, é verter o conteúdo exato do original, sem omissões nem acréscimos, né? Lembrando que o tradutor não é um revisor do original, então durante seu trabalho, se você
muitas vezes os textos não são escritos também do outro lado por pessoas com ótimo inglês, né? Além dos problemas de redação que eles possam ter, tem muitos trabalhadores internacionais hoje em dia, né? Gente que vai de diversas partes do mundo para esses países, né? E acabam produzindo também textos em inglês, numa espécie de international English, né? Em que, no nível básico da língua, a comunicação funciona, mas talvez em alguns momentos de sintaxe mais complexa possa ter alguns problemas. O seu trabalho não é revisar o inglês, mas cuidar da sua tradução, né? Compreendeu a mensagem, traduz a mensagem de maneira correta e precisa em português do Brasil. Claro, a não ser que os problemas no inglês sejam tantos e tão graves que te prejudiquem a compreensão do texto. Aí você precisa se comunicar com a equipe, com o gerente de projeto, para poder pedir uma revisão daquilo, um esclarecimento ao cliente final, né, se tiver alguma dúvida, algum problema de compreensão. De resto, simplesmente faça bem o seu trabalho e garanta que o texto em português esteja correto, seja fluente, seja preciso, tá bom? Precisão, accuracy, é um quesito importante nas avaliações de qualidade, né, QA, Quality Assurance, que nomeia tanto a equipe interna da agência que cuida da qualidade, né, quanto o processo de avaliação das traduções entregue, porque toda tradução entregue passa por uma avaliação de qualidade, passa por um processo de revisão e por uma avaliação de qualidade. Isso vai gerar uma pontuação de qualidade de cada tradutor que será levado em conta nas alocações de novos projetos, outros projetos mais críticos, mais importantes. Então é de extrema importância você cuidar também de todos os aspectos, né, de qualidade, dentre eles a precisão. Na parte de terminologia, claro, como eu falei, se testa o conhecimento da terminologia especializada, né, na área de software e TI se sabe, se segue a terminologia correta para o software e TI e assim por diante. Né? Atenção ao contexto, porque terminologia é terminologia sempre em relação ao contexto, né? Uma palavra num contexto pode ter um significado e ser terminologicamente correta de uma forma, em outro de outra forma. Por exemplo, a palavra estoque, né, em contexto de logística, geralmente vai ser o estoque do armazém. Em contextos financeiros pode ser a cota de ação de capital, né, a ação, por assim dizer, negociada na Bolsa de Valores. Né? Então, atenção ao contexto do documento, para ver a terminologia que se aplica exatamente ao contexto específico. Tá? E seja consistente, mantenha a sua escolha até o final. Ser consistente em termos de terminologia, naqueles casos em que existe mais de uma tradução correta e aceitável para determinado termo dentro de um contexto específico, você fazer uma escolha e mantê-la até o final. Porque se existe mais de uma maneira correta e você vai variando, isso pode causar grande confusão para o usuário, para o leitor final, de não saber se depois como ele não vai ter o texto original, saber se aquelas palavras se referem à mesma coisa ou não, né? Um exemplo muito simples em software, por exemplo, application, né? Aceita-se tranquilamente que seja traduzido tanto por aplicação quanto por aplicativo, né? Vai depender da preferência do cliente, a maioria prefere aplicativo, embora existam fabricantes de software que prefiram aplicação. Mas se você fala aplicação, aplicativo dentro de um mesmo texto, querendo dizer a mesma coisa, um usuário que pega esse texto não vai conseguir entender isso, que é a mesma coisa. Vai achar que aplicação é alguma aplicação prática, né, e aplicativo é o software, ou qualquer outro tipo de leitura. Então, consistência terminológica é isso, é escolher um termo, né, para aquele termo original e ser consistente na tradução, nas ocorrências desse termo. Tá? Consistência também é um quesito muito importante na avaliação de qualidade, então seja rigoroso com isso. Também, agora já entrando em alguns aspectos não linguísticos, sempre os testes de admissão eles têm algumas instruções, né? Por exemplo, em relação ao nome de arquivo, ao prazo de entrega, etc.
né? Sumiu aqui. Deixa eu... Então, se tem lá uma instrução, use o nome, entregue o arquivo do teste com o seu nome no final, mais PTBR, para dizer que foi traduzido para português Brasil, e você entrega o arquivo sem modificar o nome, isso está sendo observado também, né? Se você é capaz de seguir instruções, tem atenção aos detalhes, né? São comportamentos esperados também numa relação de trabalho com os tradutores freelancers. Os prazos também, se te dão 3 dias para fazer o teste de admissão, você entrega em 5, você poderia muito bem ter negociado antes, como eu disse, o teste de admissão não tem pressão de tempo, mas já demonstra também pouco compromisso, né? Então são detalhes importantes que você deve também prestar atenção já no teste de entrada, no teste de admissão, tá? Porque isso demonstra o seu comprometimento desde o início, como eu disse. E também, mesmo os testes de seleção, eles também passam por um processo de avaliação, né? Vai ter ou um tradutor sênior de confiança da agência ou alguém da equipe de qualidade interna que vai verificar o teste que você fez e passar o seu teste pelo mesmo processo de avaliação que os trabalhos entregues, os trabalhos reais entregues, né, para a agência passam. Às vezes até de maneira mais rígida, mais rigorosa, né, como eu disse. Então, você vai receber, na maioria das vezes, um relatório de avaliação do teste que você fez, com as correções, né, feitas, se tiver havido correções, né, de erros ou problemas ou questões discutíveis, com a pontuação que o seu teste alcançou dentro do processo de avaliação, porque essas avaliações são feitas dentro de planilhas que contêm algumas fórmulas, né, que geram uma pontuação final. Existe uma escala, pode ser de 0 a 10, 0 a 100, 0 a 5, e alguns pontos de corte, né? Ou seja, uma pontuação mínima necessária para que o teste seja aprovado ou reprovado, né? Então, também, além da pontuação, vem o resultado final, se o seu teste foi aprovado ou recusado. Foi aprovado, você passa, então, o processo lá de contratos, né, que a gente explica bem também no curso de introdução. Foi recusado, também os motivos pela recusa estarão nesse relatório de avaliação, quantidade de erros, seriedade dos erros e assim por diante. Agora vamos falar das habilidades esperadas de um tradutor freelancer, que pode ser linguísticas ou não linguísticas, né? A maior parte agora que a gente vai falar é não linguístico, tá? Então, primeiro, demonstrar organização, proatividade, responsabilidade e atenção aos detalhes, né? Isso inclui seguir o processo e as instruções corretamente. A gente viu que no próprio teste de entrada isso já acontece, né? Se você é capaz de seguir um processo que foi estabelecido e foi informado para você, né? Foi instruído, tá? Nos trabalhos também que você entrega, espera-se que você faça um controle de qualidade, né, do seu próprio trabalho, né? Existem alguns, claro, o mais tradicional é uma leitura que você faz do seu trabalho, corrigindo eventuais problemas de pontuação, espaço duplo, assim por diante, né? Mas nós somos seres humanos, também estamos suscetíveis ao cansaço, à fadiga. Existem algumas ferramentas de controle de qualidade excelentes também, são processos semi-automatizados, que você consegue configurar alguns parâmetros para que ela busque para você se há ocorrências daquilo e você possa corrigir antes de entregar o seu trabalho para a agência, ou seja, antes de passar pelo processo de revisão e de pontuação, controle de qualidade, né? Para defender o seu próprio trabalho. No curso de introdução a gente apresenta o Verifica, e também os alunos que fazem esse curso também têm uma promoção para adquirir o Verifiquem, que recebem um reembolso de uma parte do valor que eles pagam. Tá? Reportar qualquer erro ou problema que tiver com a QETU ou com o arquivo, porque dentro das agências, antes de chegar no gerente de projeto, dentro do fluxo de trabalho, existem pessoas que fazem essa preparação desses materiais, né? A gente vê esse fluxo de trabalho e a metodologia de trabalho em bastante detalhe no curso de introdução também. Então, se você tem um problema para abrir um arquivo, né, e em vez de ficar brigando 5 horas com a Cat Tool, né, as Cat Tools também, para quem não sabe, são ferramentas
são as ferramentas profissionais do tradutor. É uma ferramenta na qual você traduz e aquilo guarda uma memória da sua tradução, que pode ser reutilizada, pode servir de fonte de terminologia, de pesquisa e assim por diante, né? São ferramentas que aumentam a nossa produtividade e ajudam também na consistência terminológica, consistência de estilo e assim por diante. Na tradução para agências, em 99% dos casos, já vai vir dentro de Maquette Tool o trabalho, tá? E mesmo para quem pretende ter só clientes diretos, é algo que pode te ajudar bastante a produzir mais em menos tempo, tá bom? Então, em vez de ficar brigando 5 horas com a CatTool, pode ser um problema na preparação do arquivo. Então, é preciso o mais cedo possível informar o gerente de projeto de que está tendo algum problema e ser específico no problema que você está tendo com a CatTool ou com o arquivo, porque você pode obter apoio da agência. Agora, se você não tem essa proatividade, né, que fica lá brigando 5 horas e acaba perdendo o prazo, até conseguir resolver sozinho, ou talvez seja algo que não dê para resolver sozinho, tudo é pior, né? É pior a percepção da colaboração que você tem, né? Da comunicação, e no fim e ao cabo de um pilar muito importante do atendimento do trabalho do tradutor freelancer, que são os cumprimentos dos prazos, tá? Atendimento, prazo e qualidade. É isso que faz a reputação de tradutor. Também saber interpretar e seguir instruções específicas e obrigatórias do cliente, né? Existem, como eu já citei, guias de estilo e outros documentos que vão instruir sobre preferências do cliente, de maneira geral, para todos os projetos que vêm daquele cliente ou até da agência, né? Mas a cada job específico pode haver instruções específicas, né? Que se aplicam apenas àquele job, né? Então, saber também seguir o que é pedido a cada job, não só de maneira geral para aquele cliente ou para aquela agência, mas a cada job, né? Pode haver documentos adicionais, alguns formulários adicionais, assim por diante. Então, cumprir realmente o que se pede em cada trabalho. Ter conhecimento básico sobre a área de especialidade, né? Por exemplo, na área de software e TI, estou usando como exemplo software e TI, vocês podem imaginar outras áreas, ciências da vida, aparelhos médicos, petróleo e gás. No caso, software e TI, saber diferenciar hardware e software, por exemplo, né? Saber identificar strings e interface com o usuário, são componentes de software. Saber diferenciar instruções ao programador dentro de trechos de código, porque código não se traduz, mas as instruções sim são traduzidas. Saber identificar nomes de produtos, porque nomes de produtos, em 99% dos casos, não são traduzidos. Tá? E assim por diante. Isso aqui são só alguns exemplos. Então, se você diz que atende a uma especialidade, é importante que você tenha conhecimento de alguns conceitos e noções básicas daquela área. Não quer dizer que você precise ser um cientista da computação, um engenheiro da computação, no caso de software TI, nem um médico ou um radiologista na área de aparelhos médicos, né? Nem farmacêutico, para traduzir indústria farmacêutica, não é isso. Mas precisa entender alguns conceitos e noções básicas para saber o terreno em que está pisando, saber tomar decisões terminológicas, né? E assim por diante. Então, a nossa tradução é especializada, isso quer dizer que nós precisamos ter conhecimento especializado das áreas em que a gente atende, né? A Jerônimos ajuda a especializar através dos cursos de técnicas de tradução, né? Nós já temos o curso de técnicas de tradução em software e TI disponível, e para novembro devemos ter indústria farmacêutica e ciências da vida, e temos uma programação de outros cursos lá também no site. Eu já vou mostrar onde, tá bom? Então, é importante você ter conceitos e noções básicas da área que você atende. Além disso, ter sólido conhecimento das regras gramaticais do português do Brasil, né? Como a gente já falou, conhecer a nova ortografia, regências nominal e verbal, paralelismo e correlação verbal e assim por diante. Conhecer, né? Saber pesquisar ou consultar fontes confiáveis, né? Gramáticas, sejam impressas ou online, né, como gramáticas, dicionários, artigos online, manuais de redação. Saber separar o joio do trigo, né? A internet aceita tudo, nem tudo é confiável, então saber se orientar e refinar a sua pesquisa de forma a consultar fontes confiáveis, no caso aqui de
gramáticas, questões gramaticais e sintáticas do português do Brasil, mas também e principalmente para a área de terminologia, saber encontrar fontes de referência confiáveis de terminologia na internet, tá? E estudar, né? Sempre, nunca parar de estudar, atualizar-se constantemente nos idiomas de partida e de chegada, né? Na área que a gente trabalha só com uma relação textual. Então, diferentemente da área de interpretação, que é uma tradução oral, né, que tem outros aspectos cognitivos envolvidos, de performance e tal, na tradução técnica, tradução especializada, a gente sempre trabalha com texto. Então, não é necessário para você começar que você tenha fluência oral, mas você tem que ter um domínio instrumental, ou seja, compreensão perfeita da língua estrangeira na versão escrita. Então, ler um texto e entender claramente o que está escrito, e inclusive, se não entender algumas coisas, entender o que é que você não está entendendo, para poder pesquisar e resolver. Tá? E no caso do português do Brasil, sua língua materna, ter domínio, né, ter maestria na língua, conhecer seus pontos fracos e atentar para eles ao longo do seu trabalho e estudar sempre para resolvê-los. Tá bom? Aí na questão terminológica também, né, saber pesquisar termos dentro de um glossário ou term base do cliente. Term base é um nome técnico para glossário dentro das CAT tools, né, dentro das ferramentas profissionais do tradutor, base terminológica ou banco terminológico, numa tradução direta, né? Porque o glossários geralmente são assim, né? Você tem um termo em inglês e um termo em português, termo em inglês e termo em português. Ora, isso não te dá contexto, né? E então você precisa entender dentro do contexto qual é a acepção para saber se aquela tradução do glossário se aplica realmente ou não, né? E caso não se aplique, seguir os processos estabelecidos lá com as planilhas de dúvidas ou query sheet, né, que a gente vê no curso de introdução, para poder questionar, né, ou até balizar a sua decisão terminológica, ou às vezes até pedir a inclusão de uma nova entrada no glossário para aquela outra acepção do termo naquele outro contexto específico, tá? E saber escolher a tradução correta ou a melhor tradução de um termo com base no contexto e nas definições, né? Inclusive quando houver mais de uma opção de tradução na term base. Aqui é o contrário, digamos que no glossário você tem mais de uma opção de tradução para um termo source, para um termo original, e você precisa saber definir qual é o termo target, né, o termo traduzido que se aplica. Então eu tenho lá digamos, estoque, né? E eu tenho lá no glossário estoque ou ação de capital. Então, eu preciso entender no meu contexto qual dessas traduções, desses targets, que se aplicam, né? Então, espera-se isso de um tradutor também. Claro que, no limite, você sempre tem a quem recorrer para esclarecer essas coisas também, e tem um processo estabelecido, né? Bem estruturado pelas agências também, para tirar essas dúvidas, seja seja no início do trabalho, ao longo do trabalho ou depois do trabalho entregue, tá bom? E como a gente já falou um pouco, saber identificar e usar fontes de informações confiáveis para traduzir termos que não estejam na term base do cliente. Ou seja, o termo não está no glossário, já pesquisei a memória, realmente não encontrei nas fontes oficiais do projeto, né? Então, saber identificar e buscar essas fontes de informações confiáveis, seja em livros, né, em glossários impressos ou outras fontes de referência, alguns, sei lá, livros, não necessariamente glossários, mas livros de tecnologia da informação, de software, por exemplo, falando nessa área, ou online, né, encontrar, saber pesquisar, refinar para encontrar também essas fontes de referência confiáveis, de forma a usar de maneira segura um termo que você escolheu. Tá? Geralmente o nosso trabalho é cada vez mais online, mesmo dicionários, gramáticas, né? Sempre deem preferência, se forem comprar uma gramática, um dicionário físico, impresso, que ele tenha uma versão online que ele te dê acesso, ou um CD-ROM para você instalar. Quanto menos você levantar e puder resolver ali só dando Alt Tab, né? Só mudando de janela no computador, o seu trabalho rende mais. Tá? Antes de aceitar um projeto, ter a CAT Tool necessária ao projeto instalado e configurado. Conhecer seus recursos e saber usá-lo. Tá? No curso de introdução, a gente ensina e treina no SDL Trados Studio, que é a ferramenta de referência do mercado, a ferramenta que foi vanguarda nessa área, né, que dominou desde os anos 80, 90 e tal.
Existem outras hoje também, algumas muito boas, outras nem tanto, né? Cada projeto pode ter uma Cat Tool específica, porém, na maioria das vezes vai ser possível converter a extensão do projeto para a extensão do estúdio, porque ele é o padrão de referência do mercado, o Trados Studio. Tá? Então, é uma boa ideia começar com o Trados Studio, por exemplo, nos seus trabalhos para as agências. Os alunos do curso de introdução também recebem vantagens para adquirir, né? Saber se relacionar com a equipe, mesmo que considere o seu trabalho individual. Como a gente vê de maneira muito detalhada no curso de introdução, bem aprofundada, a tradução especializada é um trabalho em equipe, né? Não está dentro daquele estereótipo do tradutor isolado, com o seu caneta e papel, com o seu computador, né, olhando para um livro e traduzindo. Não, é um trabalho em equipe, um trabalho que envolve muitas pessoas, um trabalho que tem algumas etapas que não são linguísticas, né, e nós entramos na etapa linguística. Existe uma cadeia, um processo sequencial, né, e nós temos nossas responsabilidades, né, e nossa função dentro disso, que a gente precisa conhecer, né, e no curso de introdução vocês têm isso, para poder levar em consideração e saber trabalhar em equipe. Né? Isso é muito bom também que você tem apoios em momentos que precisa, você não está sozinho, tá bom? Então inclui comunicar-se com gerentes de projeto, revisores ou equipe de controle de qualidade com educação e respeito, claro, né? Isso em qualquer profissão, né? Mas principalmente na nossa área, porque a gente trabalha remotamente, né? Às vezes a gente está tendo só uma visão limitada do que está acontecendo, ou do que acontece, né, ao longo de todo o processo. Então, mesmo nos momentos de pressão, manter o profissionalismo, né, educação a respeito nas comunicações. Solicitar ajuda sempre que necessário, que é o lado bom de trabalhar em equipe, que você tem apoio mútuo, né? Dar e receber feedback, entendendo a importância desse processo. Isso é muito importante porque um feedback é sempre construtivo, né? É sempre visando a melhoria dos processos, a melhoria da qualidade. Você tem direito a dar feedback, né, sobre o seu relacionamento lá com a agência, o que está funcionando, o que não está. E você tem direito e deve entender a importância também de receber feedback, né? Então, não se ofender com os feedbacks, né? E levar também de uma maneira construtiva e positiva, tá? Positiva de maneira ampla, né? Mesmo que tenham questões que precisem melhorar, mas sempre visando um processo positivo. Estar aberto a mudanças, já que o cliente pode atualizar suas instruções, preferências, cat tools, processos constantemente, né? Por exemplo, em trabalhos, projetos muito grandes, podem durar várias semanas ou vários meses, né? Então, as instruções podem ir mudando ao longo do projeto, porque o projeto pode ir pedindo coisas distintas, diferentes também, para ele andar melhor, né? No caso de Cat Tool, não durante um mesmo projeto, é muito difícil ter essa mudança. Em geral, isso já é comunicado antes do início do trabalho, qual é a Cat Tool necessária. Mas, de toda forma, ser alguém flexível e adaptável, né? E participar de reuniões e treinamentos quando for o caso, né? Muitos projetos podem ter uma reunião de kick-off, né? De reunião inicial, né? Principalmente projetos mais longos, para estabelecer e afinar a equipe, né? Podem ter vários tradutores envolvidos, revisores, fora o pessoal de qualidade, gerenciamento de projetos e assim por diante. Então, reuniões que para afinar todo mundo, para todo mundo começar bem, de forma a gerar um trabalho consistente que precise de poucas correções de rota nas etapas posteriores, tá bom? Aqui um exemplo prático de teste de seleção, né? Você vê que tem algumas instruções aqui no início, algumas instruções podem vir no e-mail também, não aqui, algumas categorias de algumas especialidades, né, em que você pode escolher. Este daqui é um exemplo no Word mesmo, um teste de seleção bem básico no Word da área de dispositivos médicos, né, que é um sistema de administração de medicamentos, tá? Pode vir assim, como texto corrido no Word, ou pode vir numa tabela, seja no Excel, seja no Word, com source de um lado para você colocar a tradução do outro. Tá? Aqui um exemplo da área de software e TI. Ou já pode vir dentro
um arquivo preparado para CatTool, que você abre na CatTool e faz a sua tradução lá dentro. Aqui um exemplo do SDL Traduz Studio. Geralmente, quando mandam na CatTool, é justamente para comprovar que a pessoa tem realmente sabe usar aquela ferramenta, gerar os arquivos necessários para entrega, né? Então já testa isso logo no teste de seleção também, tá? Aqui mostrando para vocês onde estão os cursos que a gente falou, né? A gente tem lá no nosso site cursos online, uma guia curso online, que você tem o curso inicial para novos tradutores, cursos de tradução e especialidades. Curso inicial para novos tradutores, aquelas pessoas que realmente estão chegando agora no mercado, que são profissionais de outras áreas, se interessam por tradução e querem ser tradutores freelancers, ou alunos ou formados, né, em letras com tradução ou em letras com língua estrangeira, mas que ainda não são freelancers para agências, não conhecem. Desculpe, vou tossir. Desculpe. Tomar um gole d'água. Não conhecem o funcionamento do mercado, qual é a diferença de tradução-versão, diferença entre interpretação e tradução, juramentada, técnica, assim por diante. E não sabem usar CatTools, então esse curso vai dar tudo isso. E o curso de tradução e especialidades, para quem já fez o curso de introdução, ou para quem já é tradutor freelancer e quer conhecer noções básicas e terminologia de outras especialidades para poder ampliar as áreas que atende, né? Então, lá no curso de introdução está explicado isso que eu falei, né? Atualmente o valor está de 420 por 399, mas nós temos uma promoção hoje para quem está assistindo essa transmissão. Aqui os cursos de especialidades, como eu disse, o software e TI já está disponível. Ciências da Vida e Indústria Farmacêutica será lançado em novembro. E na sequência a gente vai ter esses outros cursos aqui também. Especialidade, dispositivos e aparelhos médicos está para fevereiro, se não me engano. Aqui a página lá de técnicas de tradução, software e TI. O curso atualmente está de 680 por 600 reais. Esses valores no site podem ser divididos em até 3 vezes no cartão de crédito sem juros ou pagos por boleto bancário à vista. Mas hoje a gente tem uma promoção também para quem está aqui assistindo, tá? Então tem uma promoção de desconto de 8% para inscrição em um dos cursos até 31 de agosto, é a campanha de agosto, tá? Para receber esse desconto, vocês, na hora que entrarem no carrinho lá, né, para adquirir o curso, existe um campo, eu tenho um código promocional. Então, vocês podem anotar esse código, a Paula também vai colocar aí no bate-papo para vocês poderem copiar, para poder ter esse 8% de desconto, né? Além disso, opa, já saiu o blog aqui. Além disso, agora em agosto a gente está numa campanha para pagamento à vista também por depósito bancário. Tá? Temos condições especiais até o 31 de agosto, quem quiser pagar por depósito bancário, aí tem um desconto maior. As pessoas que fizeram pré-inscrição nos cursos de técnicas de tradução já receberam condições ainda melhores do que essa que eu vou mostrar aqui. Então, se você tem interesse num dos cursos de técnicas de tradução que ainda não está disponível, você pode ir lá no site e clicar em Tenho Interesse, dar seu e-mail, nome, fazer sua pré-inscrição, que assim que tiver disponível, nós vamos avisá-los por e-mail e sempre com uma promoção melhor e especial do que aquelas que tem no site ou aqui nas transmissões, tá bom? Mas para quem está aqui hoje e não se pré-inscreveu no curso de software e TI, vocês podem adquirir o curso de Introdução ao Mercado da Tradução Técnica por R$ 359, se for feito por depósito bancário, e o de Técnicas de Tradução, Software e TI por R$ 520, se for depósito bancário, tá? Ou lá no site, se quiser dividir no cartão em 3 vezes, usar esse código promocional que vai dar 8% de desconto, tá bom? Se quiserem fazer por depósito bancário, é só solicitar as instruções pelo e-mail contato@geronimos.com.br, que a Paula também vai colocar aí para vocês. E nós lançamos esta semana, o nosso blog, que está em blog.geronimos.com.br. O texto inicial discute um pouco o que é tradução especializada, o que é tradução técnica, né? À luz dos teóricos da tradução, dos estudos da tradução, para localizar, para entender bem a diferença, né, de necessidades, habilidades que são muito diferentes que a tradução especializada exige em relação à tradução literária, tradução
de poesia. Que geralmente quando a gente fala de tradução, para quem não tem muita informação, sempre se pensa em tradução de livros, tradução literária e tal, né? É um mundo completamente distinto do nosso, né? Então, esse primeiro artigo lá no blog é para localizar um pouco essa discussão e esse entendimento, né, do que é necessário para a tradução especializada, tá bom? A gente vai ter também semanalmente ou quinzenalmente artigos novos, alguns até com desafios de tradução, algumas traduções nas áreas técnicas que podem exigir alguma dificuldade a mais em termos culturais, né, ou de adaptação. Então fique atento também, se quiser participar desses desafios, a gente sempre vai ter também algum benefício para aqueles que derem as melhores opções para a gente, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês, né? Espero vê-los em nossos cursos, caso se interessem mesmo em entrar nesse mercado. E agora a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram ou que queiram mandar se ainda não tiverem mandado, tá bom? Paula vai me ajudar aqui nisso. Deixa eu ver aqui qual é a primeira pergunta. O que é que pesa mais em uma avaliação? A parte linguística, a não linguística ou as duas? Só um segundo que eu vou trocar aqui para o vídeo também para vocês poderem me ver novamente. Pronto. Bom, a parte linguística ou não linguística? A parte, num teste de seleção, digamos que 80% do que é possível testar são questões linguísticas. Então, obviamente, isso vai ter um peso maior, digamos assim, né? Porém, se você não cumpre os aspectos não linguísticos que já estão sendo verificados ali, por exemplo, instruções de nomenclatura de arquivo, prazo, isso já dá pode ser pontuado negativamente, inclusive, na sua avaliação de qualidade do seu teste, né? Ele foi bem na parte linguística, mas não entregou o arquivo, não seguiu a instrução no nome do arquivo, não entregou dentro do prazo, e isso pode descontar pontos lá, inclusive reprovar o seu teste que de outra forma poderia ter sido aprovado, né? Vai depender também do processo, da visão do processo de seleção que cada agência tem, mas de toda forma, em seguida, você passando nesse teste, que começar os seus trabalhos, em que os aspectos extralinguísticos vão ser extremamente importantes no dia a dia, né? Porque os aspectos linguísticos vão estar ali enquanto você traduz, enquanto um revisor revisa o seu trabalho, enquanto a equipe de controle de qualidade avalia. Mas toda a sua comunicação com o gerente de projeto, os aspectos de atendimento, né, que você precisa ter para ter um bom atendimento, os aspectos do cumprimento do prazo, vão estar em 80% do tempo mais presentes do que os aspectos linguísticos. Então, ainda que no teste de seleção a maior parte das questões sejam linguísticas, não descuide dos aspectos extralinguísticos, porque pode te prejudicar já no teste de seleção e vão fazer parte do seu dia a dia, né, no relacionamento com a agência, com as pessoas da agência ou com os outros profissionais freelancers contratados pela agência, tá bom? Deixa eu ver aqui a segunda questão. Os tradutores recebem para fazer os testes? Na maioria das vezes não, né? Embora existam alguns casos, antigamente era mais frequente, hoje menos frequente, algumas empresas pagavam pelos testes, né? Poderiam pagar. Depende, se for um processo de seleção não padrão, digamos que ela tem um grande cliente que quer tradutores muito específicos e quer garantir que os tradutores que vão trabalhar naquele projeto tenham determinadas habilidades ou formações ou conhecimentos e assim por diante. Então, ele pode incluir no orçamento para a agência um valor para esse processo de seleção de tradutores. E aí, esses testes podem ser pagos. Só que aí ela pode testar, geralmente ela vai testar freelancers que já estão na carteira dela. E só vai testar freelancers que não estão na carteira se não conseguir o número suficiente de tradutores que ela precisa para aquele cliente, aquele projeto especial, né? Pondo isso de lado, geralmente não se pagam testes de entrada, testes de seleção, porque parte do princípio que é uma demonstração de interesse também do tradutor que está chegando, né?
ali já para conhecer, saber, e também não abrir riscos desnecessários caso a pessoa não tenha realmente um nível suficiente ou habilidades suficientes ou conhecimentos básicos da área suficientes para atender os projetos da agência, né? Então, é uma garantia também do lado dela, porque se esse risco só aparecer no primeiro trabalho, além do tem o seu risco de qualidade como tradutor e tem o risco da agência com o cliente dela também, né? Que é ainda maior, tá? Então, geralmente não são pagos. Aqui tem outra pergunta. Há como não ser enganado pela agência de pensar que está realizando o teste e, na verdade, está realizando um trabalho de graça? Bom, primeiro, existem agências e agências. Existem grandes agências, agências globais, com escritórios no mundo todo e podem ter filiais no Brasil. Existem agências locais, que são agências brasileiras, que podem ter clientes diretos dentro e fora do país, ou pegar trabalho de agências maiores, né? E pode ter agências assim, que é uma pessoa, na verdade, que é um tradutor que está se fazendo passar como agência, dividindo o trabalho com outras pessoas, mas numa relação não transparente, de que, olha, eu sou um tradutor que trabalho com outras pessoas e tal, né? E coloca lá um site, é uma agência e tal. Ou, ou às vezes é uma agência mesmo pequenininha em algum lugar que de má fé, né? Existe de tudo. Então, como na verdade qualquer relação comercial, então a gente precisa saber buscar referências também das agências, saber com quem que a gente está trabalhando, se é uma agência global, se é uma agência local, né? Existem algumas maneiras de buscar isso. Online, em grupos de tradutores, você pode pedir referência para outras pessoas. Agências no exterior também tem esse risco de pagamento, né? Se você vai receber mesmo, se não vai, porque tomar um calote de uma agência no exterior é muito complicado para receber depois, né? Você vai botar um advogado lá, a agência fica na China, você vai mandar um advogado, pegar uma procuração para contratar um advogado lá para receber, só se os valores realmente forem muito, muito altos, né? Então você também tem que se precaver de alguns riscos. Isso estou falando da área de pagamento, mas falando na questão então do teste de seleção, primeiro de tudo saber qual é essa agência. É uma agência mesmo, né? Primeiro já descartar tradutores que se passam por agências, porque daí a relação deveria ser de dividir trabalho e não de vender como se fosse uma agência, né? Porque uma agência não faz só a tradução, ela faz parte gráfica, às vezes até programação, no cenário de software e TI, tem gente de controle de qualidade, tem gerente de projeto, tem gerente de conta, enfim, tem vários aspectos que eles cuidam, que vão além da tradução também. Que os clientes contratam e esperam. Então, se já é um tradutor que tem uma equipe própria dele lá, se passando por agência, já não é legal. Já o risco já é grande, tá? Depois, então, saber da idoneidade das agências. Isso é importante. Não é frequente, mas pode haver casos como o que você falou, que na verdade está passando um trabalho como se fosse um teste. Agora, uma boa maneira também de evitar isso é realmente se ater a um certo limite de palavras no teste, né? Como eu falei, as agências consideram de 250 a 500 palavras, algumas podem pedir até 800 palavras. Acho que dentro dessa faixa é um limite de segurança, que aquilo não é um material completo, né? É difícil ter um material de um cliente tão pequeno, né? Quando ocorrem jobs tão pequenos assim é porque são atualizações de coisas que já foram traduzidas, estão sendo traduzidas, enfim. E uma agência não passaria isso um teste de seleção, porque ela tem questões de consistência terminológica para manter com os materiais anteriores, entre outros aspectos, né? Mas a dica que eu dou saiba quem é essa agência, busque referências. Existe o ProZ também, proz.com. Lá no ProZ você tem a Blueboard, que é uma lista de agências do mundo inteiro, tem mais de 10 mil agências lá, e mais de 10 mil agências lá, e também a avaliação que os tradutores deram em relação à confiabilidade, né? Então é um ponto de referência também, né? E manter o teste dentro de uma certa faixa, não aceitar, sei lá, um teste de mais de 1000 palavras ou mais de 800 palavras. Você também ter a sua faixa.
A sua faixa não pode ser estrita demais a ponto de, por exemplo, eu só aceito até 300 palavras. Isso restringe muito. Eu, do meu ponto de vista, até como tradutor freelancer, né, com 20 anos aí de experiência já nas costas, eu acho que até 800 palavras é ok você fazer um teste, né, que te permite demonstrar suas habilidades, suas competências de maneira mais detalhada. Tá? Então é isso, saber quem é a agência, a idoneidade e realmente se ater a um limite de palavras no teste, tá bom? Nós temos mais 20 perguntas, tá? Eu vou tentar ser breve e respondê-las todas. Isso pode alongar um pouco a transmissão. Se vocês tiverem interesse, né, pelas perguntas, vai ser um prazer, mesmo que a gente fique até meio-dia, não tem problema. Vamos lá. Desculpe, então os testes são feitos em casa? Sim, é feito remotamente. O trabalho do tradutor freelancer é sempre remoto. Você recebe por e-mail ou por algum sistema, algum portal, com login e senha que as agências têm, que disponibilizam os testes, você faz em casa. Você pode acessar a internet, acessar, pesquisar os dicionários, tudo. Não é um teste assim, em sistema isolado para ver o que você tem dentro da cabeça de conhecimento. Porque o tradutor freelancer ele não trabalha só com o que ele tem dentro da cabeça de conhecimento. Ele precisa ter habilidade de saber pesquisar também, resolver situações em que a internet ajuda, os livros ajudam. Né? Então não se espera que. Não é como, sei lá, um vestibular que você não pode consultar nada. Você pode e deve consultar tudo que você tiver à disposição. Tá? Os testes são feitos em casa, remotamente. Quanto ganha em média tradutores e agentes de tradução? Varia muito, né? A gente fala um pouco das faixas de rates, que são as taxas que são pagas, né? Vai depender se você está trabalhando para uma agência global, por uma agência no Brasil, se é uma agência no exterior que paga em dólar ou que paga em euro, ou se é uma agência que paga em reais, né? Geralmente existem taxas de entrada, que é a taxa que você começa, conforme você vai ganhando a confiança na agência, se tornando um tradutor estratégico, você consegue negociar essas taxas. Tá? Só te digo que se vocês forem pesquisar o Sintra, que é o Sindicato dos Tradutores, como referência de taxa, aquilo é muito irrealista. Né? Aquelas taxas que estão lá do Sintra, nem clientes finais, ou seja, nem as empresas que contratam o trabalho de tradução pagam para as agências. Tá? Então é muito irrealista aquilo lá. Vai variar, como eu falei, em relação à moeda, se é real ou se é moeda estrangeira. Se você é um tradutor que está começando, já é um tradutor mais sênior, da especialidade que você atende, as taxas variam por especialidade também, e do seu relacionamento com a agência, se já tem algum tempo, se sempre entregou qualidade, no prazo e assim por diante. Eu preciso de um curso de especialização para definir uma especialidade a traduzir? Olha, muitos tradutores, principalmente os tradutores da minha geração, né, eu comecei na tradução técnica em 99. E claro que já existia um mercado. Esse mercado existe da maneira como a gente o conhece, pelo menos desde 85. Naquela época, eu chamo de fase heróica do mercado da tradução dos freelancers, a gente aprendia meio no braço, né? A trajetória geralmente era assim: você fazia um estágio numa agência de tradução, como revisor, como tradutor interno, depois ia ser tradutor freelancer. Porém, as agências estão muito concentradas: é São Paulo, Rio de Janeiro, alguma coisa em Belo Horizonte, alguma coisa em Porto Alegre, e no Brasil é isso. E muitas no exterior. Né? Então, quem não está nessas cidades, não, né, isso também reflete por que ainda hoje os tradutores freelancers também estão muito concentrados ainda. Né? Dessa idade. Né? As faculdades de tradução naquela época eram poucas, você tinha algumas em São Paulo, você tinha a pós lá na Federal de Santa Catarina, você tinha a Ibero-Americana em São Paulo, e assim por diante, o Mackenzie, que hoje não tem mais. Mas nos últimos 15 anos também houve uma expansão desses cursos superiores em tradução. Né? Esses cursos superiores são muito generalistas, eles dão uma visão geral dos vários mercados da tradução, mas não conseguem te especializar, nem poderiam ser de outro jeito, não consegue te especializar em cada um deles. Então você não sai pronto para ser intérprete, não sai pronto para ser tradutor especialista, né, técnico ou literário. Você precisa continuar se especializando aí de maneira mais focada. Né?
Então, tem a maneira prática, fazendo um estágio numa agência de tradução, ou você pode também se arriscar a começar a fazer as traduções e aprendendo no caminho. Isso tem um risco, né? E hoje a gente vê muitas pessoas, às vezes, que saem da faculdade de tradução e vão, já se oferece software TI, ciências da vida e tal, e vê que dão muito problema no início de carreira, as avaliações são ruins, e isso é uma dificuldade para se firmar no mercado no início, né? Se você é, porque você está aprendendo com as avaliações que você recebe, ou seja, você já entregou uma qualidade ruim, aí você aprende com aquilo, melhora e assim por diante. Então você vai ter muito problema de qualidade, vai ter problema para se firmar no mercado nos anos iniciais. Não recomendo mais esse caminho, né? Principalmente se você não pode fazer um estágio numa agência, São Paulo ou Rio, se você não está nessas cidades também, ou se não tem vagas suficientes. Ah, a maneira que a gente criou, a Jerônimos, justamente a missão dela é ocupar esse lugar, né? É levar esses conceitos e noções básicas de cada área para que as pessoas tenham acesso e possam se especializar. Você também vê nos cursos de técnicas de tradução, que são os cursos de especialidades, esses erros frequentes cometidos pelos tradutores iniciantes, porque a gente tem parceria com algumas agências, né? Por exemplo, em software TI, a gente tem uma parceria com uma agência que tem trabalho em software TI. Então, elas nos mandam essas avaliações de qualidade, problemáticas, e a gente trabalha esses problemas de português, de tradução ou de terminologia que os tradutores que entram crus cometem, para você também já dar esse salto de qualidade, não cair nessas ciladas, né? Então, além do conhecimento básico, as noções básicas da área, os conceitos básicos, você também vê os erros que se cometem no início de carreira, né? Em seguida, a gente se pratica revisão na área específica, por exemplo, revisão de trabalhos de software TI, e pratica tradução de software TI através dos desafios de correção e desafios de tradução, que é uma metodologia que a gente tem. Então, se você faz um curso de técnicas de tradução, né, lá da Jerônimos, você tem conceitos e noções básicas da área, adquire a terminologia básica do setor, já conhece esses erros para não cair, esses erros iniciais, pratica a revisão e pratica a tradução na área específica. Então, quando você vai para o trabalho, você já tem muita bagagem, muito conhecimento para dar esse salto aí de 2, 3 anos de dificuldades que você não vai ter, que os outros tradutores que entram cruz têm. Além disso, essas agências que a gente tem parceria, em cada curso de técnicas de tradução, a gente tem um teste qualificatório. É um teste que você faz depois de já ter sido obtido o certificado no curso. É um teste que você faz, elaborado em conjunto com a agência, para medir algumas habilidades, né, linguísticas e não linguísticas, em que a gente trabalhou no curso de introdução e no curso de especialidades. Se você consegue uma nota acima do ponto de corte, você é indicado para essa agência parceira, que então só vai aplicar o teste de entrada dela para ver a sua redação, né? A parte de redação de uma tradução, porque todo o resto a gente já testou e já triou. Então, além de ser bom de toda forma, você adquire esses conhecimentos para se especializar numa área, você também tem essa oportunidade de possivelmente já começar a trabalhar através dessa agência de tradução parceira. E ainda que não seja aprovado um teste qualificatório, você tem um diagnóstico de pontos fracos, né, pontos a melhorar, e você tem o curso de especialidade para colocar no seu currículo. A gente falou aqui de currículo no mês passado para tradutores iniciantes, né? Uma das coisas positivas para alguém que não tem experiência nenhuma, para que a agência se interesse e aplique um processo de seleção, é ter algum curso na área, né? Um curso voltado à área específica que você quer atender. Porque os processos de seleção também custam para as agências. Eles pagam alguém para avaliar, né? Tem esse custo de pessoal, ou até de pagar alguém mesmo de fora para avaliar. Então, elas buscam nos currículos certas características para que valham a pena incorrer nesses custos também, né? Então, os cursos da Jerônimo, assim, preciso para ir para o mercado? Não, você pode ir heroicamente para o mercado, só que pode ter algumas dificuldades para se firmar no início da carreira, né? E até para conseguir um teste de seleção, de demonstrar coisas no seu currículo que chamem a atenção para fazerem um teste.
Com um curso de especialidade como o nosso, isso, além de você já ter a chance do próprio teste qualificatório, né, de ser indicado para a agência parceira, você também tem os cursos de preparação, né, que é o curso de introdução e o curso de especialidade para pôr no currículo. Com o curso de introdução, as agências já vão saber que você sabe realmente usar as CAT Tools, porque você vai ter aprendido isso, sabe se relacionar, sabe o que precisa para trabalhar, que tipo de empresa, né, e assim por diante. Então não vai ter o risco da agência testar uma pessoa e depois chegar lá, ela não tem CNPJ para prestar serviço, né, e aí gastou com o teste e não vai poder aproveitar a pessoa, por exemplo, ou não aproveitar tão rapidamente quanto queria. E com os cursos de especialidades vai saber que você sabe os conceitos e noções básicas da área, né, e que já viu algumas questões linguísticas de tradução importantes voltados para aquela especialidade. Norma culta, eu entendo que está querendo saber o que é norma culta, né? A gente chama aqui no Brasil, pelo menos, norma culta, a gramática normativa do português do Brasil, né? Então, porque aqui no Brasil a gente tem muita variação linguística, muita variedade linguística, o país é muito grande, tem alguns termos que são regionais. Além disso, nós temos uma variação oral, da variante oral muito grande também entre as diversas regiões. Então, o que estabelece o padrão de português escrito é a gramática normativa do português do Brasil. Quando eu digo norma culta, eu quero dizer isso, né? Seguir as regras da gramática normativa do português do Brasil. Não quer dizer, mais uma vez, escrever de maneira empolada, mas seguir corretamente a gramática normativa. Tá bom? Próxima pergunta. As agências, em sua maioria, exigem que o formato final da tradução seja alguma CAT tool específica. As agências trabalham geralmente com alguma CAT tool, só que alguns clientes podem já ter trabalhado e ter todo o histórico de 30 anos, por exemplo, de tradução deles em outro formato. Então, geralmente, quando você faz o teste de seleção e passa, ou antes do teste de seleção, ou depois, dependendo do processo que ela aplica, ela já vai querer saber uma lista de CAT tools que você tem ou que você sabe usar, né? Mais uma vez, recomendo o SDL Traduz Studio porque é o formato padrão de mercado, né? Agências que usam outras ferramentas geralmente conseguem converter para o formato do Studio. E o Studio tem aí dentro das agências 80% do mercado, tá? Mas pode ter algum projeto ou outro que peça uma CAT diferente. E aí pode ser uma CAT fornecida pelo cliente ou pela agência, né? Agora, no longo prazo, é interessante você ir adquirindo algumas CAT tools, né? Para começar o estúdio, mas se tiver trabalho que exijam outras ferramentas, nada impede que você adquira outras também. O investimento em CAT tools se paga muito rapidamente, tá? Se você realmente está querendo se dedicar para o trabalho de tradução de maneira integral, não como um bico, né? Aliás, não considerem como um bico, porque é uma oportunidade muito interessante profissional. Vale a pena ir adquirindo outras CAT tools para evitar conversões, né, processos mais demorados. As agências às vezes têm que disparar 30 projetos no dia, né? Um único gerente de projetos, eles têm 30 projetos para disparar. Então, quanto menos trabalho tiver, mais fácil de te alocar, né? O fato de ter e saber usar uma CAT tool pode ser uma diferença para ser alocado num projeto específico, né? Eu, por exemplo, tenho 4 CAT tools pagas que eu adquiri ao longo da minha carreira e tenho algumas outras várias, mais 4, 5 ou 6 CAT tools gratuitas que foram enviadas pelas agências, pelos clientes para certos trabalhos específicos, que depois eu deixei instalado. Quando for necessário de novo, eu uso. Geralmente uso muito pouco, entendeu? O Traduz Studio é o que mais se usa mesmo. Mas vale a pena ir tendo essas CAT tools, essas ferramentas de trabalho ao longo da carreira, né? Uma CAT tool, dependendo da taxa que você está conseguindo trabalhar, da quantidade de trabalho que você tem, das horas que você dedica por dia, às vezes se paga em uma semana, às vezes em 3 dias, num cenário mais pessimista, às vezes em um mês, né? Então são coisas que valem a pena, né? Eu geralmente nos meus trabalhos, as CATs mais caras se pagam em 2, 3 dias de trabalho, tá bom? Como proceder quando nos deparamos com um texto mal redigido em inglês? Manter o conteúdo ou adaptá-lo?
Bom, primeiro que mal redigido é uma coisa, conteúdo é outra. Tá? O conteúdo é o que o texto expressa. Mal redigido é a maneira, a sintaxe com que ele está escrito, né, questões gramaticais e assim por diante. Você é responsável pela sua tradução. Você tem que defendê-la. Então você tem que escrever da melhor forma possível. O seu português não pode estar mal redigido. Né? A questão do inglês mal redigido são questões de ambiguidade, ou de má compreensão do original. Se você achar que está tão mal redigido a ponto que tem uma ambiguidade, que você não entende qual era a intenção original, né, do texto, ou que você realmente não compreende o que está escrito, aí você tem um problema, porque daí você não sabe o que escrever em português bem, né? Então aí você tem certos padrões estabelecidos, a gente vê isso no curso de introdução, né? As query sheets e assim por diante, para poder obter ajuda e esclarecimentos sobre o que o original quer dizer afinal. Né? Agora, de toda forma, se há um inglês mal redigido, mas você entende o que está escrito, entende o que está sendo dito, não tem ambiguidade, o seu português não pode ser mal redigido. Né? O conteúdo tem que corresponder ao conteúdo do original, mas num português bem escrito. Né? Nossa missão é transpor o texto, o conteúdo do original de maneira clara e precisa, com bom estilo e fluência em português, de maneira terminologicamente correta e terminologicamente precisa e gramaticalmente correta. Então, tem que ter terminologia correta, terminologia precisa, gramática correta, conteúdo exato em relação ao que tem no original, né? E de escrever de maneira concisa, fluente, para transmitir a mensagem de maneira clara. Isso tem que ter no seu texto em português, independente de se o original está mal redigido. Tá? O problema é só quando você não compreende ou quando cria alguma ambiguidade insolúvel. Aí você precisa pedir esclarecimentos. Você aconselha alguma cat tool para ajudar a manter a consistência terminológica? Assim, as melhores cat tools todas ajudam a manter a consistência terminológica, porque você vai usar memórias de tradução, que são pesquisáveis, né? E você, então a memória de tradução vai poder usar glossários embutidos na CatTool também, né? Você pode integrar os glossários na CatTool de maneira que durante a tradução o glossário, inclusive, é pesquisado de forma automática, né? Quando você entra numa linha, ele já olha ali o que tem de termos, busca no glossário quais existem e já trazem para você numa janela os termos que estão no glossário. Então isso ajuda muito, né, a manter consistência terminológica. E você pode consultar a memória também para saber como foi feito antes. Né? Agora, consistência terminológica não começa aí, começa nas instruções do projeto, nos guias de estilo, glossário do cliente, todos aqueles documentos oficiais de um projeto que balizam, né, os pré-requisitos do projeto que você precisa cumprir. Tá? Isso a gente vê também no curso de introdução, bem detalhado esse processo, esse fluxo de trabalho, essa metodologia de trabalho. Em relação especificamente às cat tools, as melhores cat tools sempre vão ajudar. Né? Eles vão ter o glossário integrado, as memórias pesquisáveis, funções semi-automatizadas. E eu recomendo o SDL Traduz Studio para começar. É a ferramenta que a gente... Para começar e para continuar a sua carreira. Né? Ela é a ferramenta de mercado. Tá? A gente, no curso de introdução, a gente faz uma demonstração do trabalho prático do tradutor, tudo que o tradutor precisa saber para fazer um projeto dentro da ferramenta. Existem funções lá que não são voltadas ao tradutor, são voltadas ao gerente de projeto, ao pessoal de qualidade. Então a gente vê no curso exatamente as funções básicas para você ter a ferramenta e poder receber o trabalho, trabalhar e entregar o que é preciso. Né? No curso você baixa a versão gratuita de 30 dias de avaliação, então você pode treinar por 30 dias o que a gente ensina. Né? Então eu recomendo o estúdio. Eu preciso ter a licença de alguma cat tool, apenas saber usar e a agência disponibiliza a licença para o trabalho. Algumas agências podem ter o que a gente chama de servidor de licenças e ter algumas licenças lá que elas podem emprestar temporariamente para o tradutor que sabe usar a ferramenta, mas não tem. Porém, isso é exceção. Tá? Em geral, ela vai ter isso para usar como plano B quando tiver projetos muito grandes em que realmente precisa embarcar tradutores nessa situação. Mas o processo padrão
o que se espera de um tradutor que tenha uma licença de CAT Tool, né, que tenha e saiba usar, tá? Como eu falei, é a sua ferramenta de trabalho. Imagine um dentista, por exemplo, que não tem, que se forma e não tem a cadeira de dentista, a broca, enfim, as coisas que ele usa. Né? Eu sou um dentista, eu posso, mas eu não tenho as ferramentas, né? Eu quero fazer uma obturação para você, mas você me arruma a cadeira e a broca, entende? É mais ou menos como isso. Então, assim como se espera de um dentista que tenha a cadeira e o instrumental necessário, espera-se de um tradutor freelancer que tenha uma licença de CAT Tool, tá bom? Já fui em uma palestra sobre localização de software na qual o tradutor ou a tradutora não tinha conhecimento de desenvolvimento de software, não sabia a diferença de interface de código, passou vergonha ela. Que pena. Por isso, mais uma vez, é importante, como eu disse, se especializar, né? Ter conceitos e noções básicas da área, né? Porque você é um tradutor especialista, então você precisa, mais uma vez, não é que você precisa ser um cientista da computação ou um engenheiro da computação para traduzir a área de software e TI. Nem precisa ser um médico para fazer tradução de área médica, nem que precise ser um farmacêutico, um biólogo, assim por diante, tá? Mas você precisa se especializar, né? Se você já vem de uma área técnica, você precisa, pelo menos, então, ver as questões que a gente tem nos cursos também de técnicas de tradução, as questões de português envolvidas, as questões de estilo, de fluência e as técnicas de tradução, né? Que não basta ser especialista de uma área de conhecimento e ter, sei lá, domínio oral de um idioma, né? A pessoa fala, morei 10 anos fora, então eu sou tradutor. Não é assim que funciona. Né? Não é tradutor e não é intérprete. Pode até ter talento para coisa, mas não necessariamente, tá? Existem técnicas de tradução, existe metodologia de trabalho, tudo isso você precisa aprender, né? Se por outro lado a gente vem da área da língua, do idioma, e aí a gente precisa se especializar, conhecer a área técnica que a gente vai ser especialista. Então, conceitos e noções básicas da área e terminologia específica do setor, né? Isso é muito importante. Senão, acontece esses casos como que você nos informou aí, de se apresentar como tradutor de software e TI e não saber o que é uma interface com o usuário, né? As agências enviam listagem com o significado dos códigos de programação, software e TI, em caso de negativo, em que fontes estudá-los, consultá-los. Elas podem enviar listagens de strings, que são sequências de caracteres dentro do software. Código de programação, que eu estou falando, é mais da área pode ser da área de software, mas não o software em si. Em geral, eles vão aparecer em outros tipos de materiais, artigos, white papers, né? E na área de TI também. Você precisa aprender a identificar dentro do código o que é instrução ao programador, que precisa ser traduzido, né? No curso de especialidade de software e TI, a gente não só define todas as questões de streams, white papers, interface com o usuário e assim por diante, como dá as diretrizes para traduzir cada um desse tipo de componente ou elemento de software e TI, e ensina também, orienta a como identificar instruções ao programador dentro de código, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Tem bastante pergunta. Como é que é? Qual é, para o tradutor, a diferença fundamental entre trabalhar para uma agência e trabalhar para um cliente direto? Isso a gente fala também em bastante detalhe no curso de introdução, tá? Você vai ter, para uma agência você não tem toda a parte comercial para fazer. Grosso modo é isso, você não tem a parte comercial para fazer, né? Você arranja agências clientes e trabalha e dedica o seu tempo em traduzir. Para clientes diretos você tem uma parte comercial, retenção de clientes, tudo isso para fazer. A gente já aborda isso com muitos detalhes, né, no curso de introdução. Para clientes diretos você não precisa ser só tradutor, você precisa ser vendedor, precisa ser alguém de CRM, de relacionamento com clientes, tem muitos aspectos para você gerenciar, né, no tempo que você poderia estar traduzindo, né, você tem que fazer outras coisas, né, e tem que ter talento para essas outras coisas também, né. No curso de introdução a gente fala bem detalhadamente dessas características. Percebo que às vezes pode ser necessário saber o significado de uma tag para poder posicioná-la corretamente no texto traduzido. Procede? Procede. As tags podem identificar
nas Cat Tools variadas coisas, né? Pode ser um negrito, pode ser, por exemplo, alguma coisa de formatação, né? Negrito, itálico, assim por diante. Pode ser uma imagem que ela converteu em tag para depois devolver no local certo, no arquivo reconvertido, né? Por exemplo, um PDF, tem uma imagem lá, não tem nada para traduzir, ela transforma aquilo em tag, quando você traduz o que precisa, quando ela reconverte, aquela imagem vai para o lugar certinho onde está, né? Nas Cat Tools mais modernas, as últimas versões do Studio, por exemplo, o negrito, itálico, isso já é mostrado de maneira visual, né? Apesar de a tag poder aparecer, mas já o que ela demarca já vem em negrito, já vem em itálico, isso facilitou muito. Antigamente não tinha, né? Até o Trados 2007, que ainda não era o Studio, né? Quando a Trados era só da Trados AG, que era a empresa alemã, 2007, por volta de 2007 foi comprado pela SDL, que é uma empresa britânica. E aí teve muitas melhorias, muitas mesmo, né? A ferramenta é sensacional. Então essas coisas mais simples, negrito, itálico, isso já vem visualmente, tá? Em geral, tags que são imagens, elas vêm em segmentos próprios, que você não precisa nem entrar. Agora, elas podem ser também valores dinâmicos, né? Elas podem inserir um número de página, podem inserir referências cruzadas, elas podem inserir um nome de produto que, para não ter, para o tradutor não acabar traduzindo por engano, ou vários tradutores, cada um traduzir de uma maneira diferente e evitar inconsistências, ela é traduzida uma vez só num arquivo separado e essa tag vai buscar nesse arquivo, na hora de reconverter o documento, o nome do produto e coloca em todas as ocorrências da tag, por exemplo, né? A tag pode ser um nome de tabela, um nome de figura, uma legenda de figura que ocorre muitas vezes, ou um nome de uma tabela que ocorre muitas vezes. Então, para não ter risco de traduzir o nome da tabela inconsistentemente também, se traduz uma vez num documento separado e a tag vai buscar e insere em todas as ocorrências. Esse tipo de tag, por exemplo, de nome de produto, título de tabela, legenda de imagem, eles têm impactos sintáticos, né? Porque a tabela, a figura, por exemplo, consulte a tabela, consulte a figura. E às vezes a palavra table está dentro da tag, né? Então você tem lá see tag, né? Então consulte o quê? A, porque eu preciso colocar o artigo, né? Consulte a, se for a tabela, a página, ou consulte o, se for um nome de produto no masculino, por exemplo, Configuration Manager. Consulte o Configuration Manager, ou consulte o gerenciador de configurações, caso seja traduzido. Então algumas têm influência sintática. Então você precisa saber sim. Em alguns trabalhos assim, bem de programação, mesmo com códigos e tal, inclusive elas podem fazer outras alterações de documento, quebrar linha, inserir variável, né? Então você precisa saber. Geralmente, quando você paira o mouse dentro da ferramenta, dentro da Cat Tool, quando você paira o mouse sobre a tag, ela mostra o conteúdo dentro dela. E tem algumas maneiras de olhar para a tag para entender o que ela faz. Tags mais capciosas, em projetos assim, muito específicos de software, você vai receber uma listagem. A agência geral vai fornecer uma listagem de tags. E aí ela vai dizer, vai ter uma tabela lá, tag tal, dentro dela está escrito tal coisa, ela faz tal coisa. E aí você vai saber se ela tem alguma questão que você precisa considerar ou não, né? Alguma questão sintática, assim por diante. Tanto para colocar artigos, né, antes da tag, quanto para ver a posição da tag na frase, porque como às vezes no inglês para o português você precisa fazer algumas inversões sintáticas, o local da tag pode ter que ser diferente também no português, né? Então existem esses casos sim, em projetos assim mais capciosos você vai ter uma listagem das tags e de toda forma ao longo da sua carreira você vai conhecendo algumas mais frequentes também, tá? A previsão para o lançamento do curso de marketing e turismo. Olha, a gente tem uma previsão daqui para frente de lançar um curso de técnicas de tradução a cada 3 meses, tá? A marketing e turismo vai ser no primeiro semestre do ano que vem. Agora eu não lembro de cabeça na sequência certinho qual é, mas é se não me engano, para o primeiro semestre do ano que vem, tá? De toda forma, a cada 3 meses vai ter um curso novo lá de técnicas de tradução daqui para frente. Vocês têm a intenção de criar curso na área de produção audiovisual? Exemplo, tradução para dublagem e legendagem? Bom, então eu vou contar um segredo para vocês. Antes, a gente acredita que em meados de setembro, ou até final de setembro, começo de outubro, a gente já vai ter 1 ou 2 cursos na área de legendagem.
Esses cursos não são não fazem parte do curso de técnicas de tradução, tá? Eles vão estar lá no terceiro item no menu, que são software de legendagem. A gente vai ter o curso básico e o curso intermediário, que vão chamar, se não me engano, software de legendagem básico, software de legendagem intermediário. E o curso avançado vai ser edição audiovisual, daí questões mais de edição mesmo, audiovisual, não necessariamente ligados à tradução e à legenda, mas à edição do produto audiovisual. Para fins de setembro, a gente pode esperar esses cursos de software de legendagem. O de audiovisual a gente ainda não programou, mas vai ter também. Então fique atento, acompanhe nossa página no Facebook, pode curtir lá a nossa página no Facebook, fica de olho no nosso blog. E se ainda não mandou seu e-mail lá pelo formulário de contato, pelo site, envie, porque daí você entra numa mala direta que recebe todas essas informações de primeira mão. Então assim que estiver disponível vai receber a informação por e-mail também. Tá? Nos cursos de vocês são abordados técnicas de tradução? Porque também há uma demanda muito grande por versão no mercado. Eu acho esse o grande diferencial. Tá, bom, são duas coisas diferentes, né? Versão é a tradução da língua nacional para uma língua estrangeira. Técnica de tradução é uma técnica que a pessoa que faz tradução desenvolve, né, para ter um texto fluente, com certas características de qualidade na língua de chegada, seja na versão, em que a língua de chegada é uma língua estrangeira em relação ao país em que você está oferecendo trabalho, seja em tradução, em que a língua de chegada é a língua nacional. Nossos cursos não tratam de versão, tá? Essa grande demanda de versão no mercado, fora do trabalho pelas agências de tradução, ela existe quando você tem alguns clientes diretos ou para o pessoal acadêmico, né? De toda forma, tem riscos inerentes aí quando um não nativo faz versão, né? Eu já falei um pouco deles, a maior parte são riscos culturais ou riscos de sintaxes mais complexas, de expressões que dependendo do tipo de trabalho, aí não um trabalho não técnico, pode ter muita coisa oral envolvida, ou cultural, ou de grupos sociais, que só o nativo realmente que viveu, cresceu naquele caldo de cultura tem condições de fazer um trabalho nesse nível de tradução, né? Chamemos assim. Embora sim, fora das agências, costuma se contratar às vezes tradutores não nativos. Nós não vamos trabalhar com versão, tá? Porque existe uma regra de ouro, né, que eu acho que é muito boa, muito importante, faz todo sentido, que é usar tradutores nativos na língua de chegada, porque eles têm essa bagagem cultural e da língua materna que junto com outras habilidades que ele desenvolve garantem a excelência do trabalho entregue. Tá bom? Sabe dizer se a demanda de tradução na área de artes? Por meio das agências de tradução não tem. Eu nunca vi muita demanda nessa área. Né? Acho que vai ter mais demanda de tradução na área de artes através de editoras, no mercado editorial, que é um outro mercado, funciona de uma maneira completamente diferente. Ou de maneira assim mais direta com clientes do mercado de artes, né? Eu sou tradutor, por exemplo, de peças de teatro. Tenho muitas peças de teatro que eu traduzi, algumas delas publicadas, inclusive, né, por editoras, várias outras inéditas, porque traduzi sob encomenda para alguns diretores teatrais de São Paulo, ou para grupos, e não chegam a ser publicadas, né? O mercado editorial para peças de teatro no Brasil é muito pequeno, e é muito pequeno principalmente porque as editoras não costumam se interessar muito também. Não que exista um público potencial que comprariam, né, a meu ver, essas publicações, mas as editoras não investem muito, né? Então, eu tenho uma rede de relacionamentos bastante grande na área de teatro, por exemplo, então eu geralmente sou chamado para fazer traduções de peças de teatro, né? E também tenho formação, minha graduação é em artes cênicas, inclusive, a minha primeira graduação. Então, não, pelas agências é muito difícil, embora algumas delas coloquem essa categoria lá, eu sempre coloco, mas nunca, em 20 anos, nunca recebi uma proposta de tradução na área de artes, tá bom? É mais fácil você tentar o mercado editorial.
Como escolher a área de especialidade? Que critério adotar? Maior demanda do mercado ou maior afinidade com o tema? Eu acho que é um balanceamento das duas coisas, né? É interessante você escolher uma especialidade que tenha demanda e tem a ver também com o par de idiomas, né? Porque se você traduz do inglês, as áreas que vão ter mais. Bom, se você traduz do inglês, praticamente todas as áreas que têm demanda para o português no Brasil vão ser boas, né? Mas se você traduz do alemão, por exemplo, nem todas as áreas vão ter volume de trabalho, né? São algumas áreas em que a Alemanha é forte, exporta, vende produtos e serviços no mundo todo, então você vai ter demanda naquelas áreas. Do espanhol, a mesma coisa, do japonês, a mesma coisa. O inglês, como uma língua franca de negócio no mundo todo, e como os Estados Unidos e a Inglaterra juntos são uma potência fenomenal também, né? De seja produtos, indústria, comércio, serviço, enfim, e dentro do mercado globalizado, eles têm muitas áreas, né? Então, primeiro é pensar no seu par de idiomas, de onde vem, em que setores esses países que têm esse idioma como de origem são fortes, tá? Segundo é pensar assim no volume de trabalho. Aí tem a ver também com a língua de chegada, né? O que tem de demanda para o português do Brasil. Na Jerônimos, a gente procura oferecer as especializações lá, já seguindo essa visão de áreas que têm demanda para o português do Brasil, que tem boa demanda. Então, todos os cursos de técnicas de tradução lá, que atualmente são do inglês para o português, têm boa demanda de tradução para o português do Brasil. Tá? A gente planeja futuramente ter alguns cursos de espanhol, do espanhol português, alguns cursos do alemão e outros de inglês e espanhol também. Tá? Mas isso daí só em algumas áreas que façam sentido, né? Porque não faz sentido também se especializar numa área que não tem demanda para o seu idioma, né? E aí fazer um balanceamento com as afinidades, sim. Você tem que ter prazer com o seu trabalho, né? Tem que ser áreas que você te dê prazer, que você tenha curiosidade, até para fazer um bom trabalho. Alguém que trabalha sem prazer, geralmente isso se reflete na qualidade de entrega. Então, coisas que você goste de pesquisar, que você goste de aprender sobre aquilo, né? Você nunca vai deixar de estudar e de aprender sobre aquilo. Você vai ter que pesquisar sempre, né? Nenhum curso é exaustivo, nenhum glossário é exaustivo. Então você vai estudar e pesquisar e ter que ter curiosidade sobre aquilo a vida toda. Então, se você tem uma afinidade, é muito melhor, tá? Eu, por exemplo, comecei a entender algumas especialidades, tal, fiz dois trabalhos em algumas áreas e depois é, não segui, né? Não coloco no meu currículo, por exemplo, algumas áreas que eu não gostei de fazer, né? Então, acho que a afinidade é importante também. Você tem que encontrar um balanceamento isso daí, né? Entre o volume de demanda e do seu prazer em trabalhar com aquela área, em pesquisar, em aprender e ter curiosidade sobre aquela área. Esse curso promocional para o curso de introdução é somente à vista? Desculpe se você já falou sobre isso. Bom, vou voltar lá no slide para poder esclarecer então. Deixa eu ver aqui, tela, pronto. Aqui. Tá. Esse desconto aqui de 8% que você tem usando o cupom promocional, ele te dá 8% de desconto e você pode dividir esse valor final em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito. Lá no site você pode optar pelo meio de pagamento Cielo, daí escolher a bandeira do seu cartão, você divide o preço com desconto em até 3 vezes sem juros. Tá? Agora, se você quiser mais desconto ainda, aí tem essa promoção agora em agosto para pagamento à vista. Aí é à vista por depósito bancário. Tá? Esse 8% de desconto sobre o curso de introdução, o curso de introdução vai sair por 360 e alguma coisa. Para a diferença para o pagamento à vista aqui não é muito grande, então talvez, se você quiser, você pode dividir lá no cartão. Tá? Agora, o de técnicas de tradução, a diferença é bem grande. Tá? Então aí acho que se tem condições vale a pena pagar por depósito bancário. Mas se não, você pode dividir o preço do curso de técnica de tradução com desconto, usando o cupom, em até 3 vezes no cartão também, lá no site. Caso você faça um teste para uma agência e não passe,
Você pode refazer o teste após um tempo? Quanto tempo devo esperar para solicitar outro teste? Cada agência de tradução tem uma política de fornecedor. Geralmente você vai poder sim fazer um outro teste depois de um tempo, depois de um prazo. Né? Eu conheço algumas agências, por exemplo, que impõem 6 meses, outras um ano, outras, enquanto você estiver lá no cadastro e que não passou no teste daquela área, não tem interesse que você faça outro teste. Depende da política. Agora, você pode propor testes em outras especialidades também, né? Como eu disse, você é testado para cada especialidade que você vai atender, que você está oferecendo atender. Tá? Então, pode ser que você não passe em software TI e passe em ciências da vida. Passe em marketing e turismo, mas não passe em aparelhos médicos. Né? Então, você pode pedir para fazer o teste em mais de uma especialidade, né? Eu sugiro que você se prepare primeiro para essas especialidades. Pode ser que você seja aprovado em uma e não em outra. E aí você vai atender naquela que você foi aprovado. Entendeu? A gente já falou. A gente já falou da previsão do curso de marketing. A carga horária dos cursos de técnicas de marketing vai ser marketing e turismo. Tá? Provavelmente a gente vai ter um curso de marketing e turismo e talvez um curso de marketing e negócios. Tá? Bom, a gente está vendo como organizar essas especialidades aí. As cargas horárias dos cursos de técnicas de tradução são de 24 a 30 horas, dependendo do curso. Tá? Isso inclui o tempo das videoaulas, os testes, mas também os tempos de estudo sugeridos e também as diversas atividades que a gente propõe lá. E geralmente vai ter de 60 a 75 dias para concluir, dependendo também da área. Nos cursos que vocês oferecem, as aulas são ao vivo ou são vídeos previamente gravados que eu posso assistir no próprio horário? Vou responder essa pergunta primeiro, depois tem uma outra pergunta da mesma pessoa. São cursos assíncronos, né? Isso quer dizer que são videoaulas, são aulas gravadas. Você pode se inscrever e começar a cursar, não tem horário certo para entrar, não tem que esperar a formação de turma, tá? E a gente tem uma metodologia que segue a andragogia, que é a pedagogia de ensino e de aprendizado por adultos, né? Como os adultos aprendem melhor, né? A gente acredita que é um grande diferencial nosso, além do fato de ser curso assíncrono. Você faz no seu tempo, no seu ritmo, nas suas horas livres. Você define a hora que você vai entrar e fazer. A outra parte é: os cursos de especialização oferecem alguma prática tradutória? Se sim, recebemos feedback pelas traduções realizadas? Sim, oferece prática tradutória. Você tem os desafios de correção e os desafios de tradução. Os desafios de correção são exercícios de revisão de traduções. E os desafios de tradução são prática de tradução. Tá? São exercícios em vídeo em que você recebe, no caso de revisão, um original e um texto traduzido que tem problemas. Isso depois de já ter visto toda a questão dos problemas cometidos pelos tradutores inicialmente, questões de português, questões de tradução, questões terminológicas, conceitos e noções básicas da área. Esses exercícios são na parte final do curso, depois que já tem a bagagem. Tá? Então você recebe em vídeo e também num PDF que você pode imprimir se preferir fazer no papel, uma tradução, um original e uma tradução que contém problemas e precisa revisar, corrigindo os problemas ali. Tá? O vídeo aguarda 20 segundos, depois dá uma revisão de referência, corrigindo os problemas que tem ali, e o áudio, né, meu áudio gravado, justificando por que aquilo está errado e por que corrigir, como corrigir e assim por diante. Então você compara a sua revisão com um trabalho de revisão de referência. Nos exercícios de tradução, é a mesma coisa, só que você tem só o original. E você tem algumas instruções, ele simula um projeto real para uma agência de tradução. Então você recebe instruções para o projeto, recebe um glossário, né? Não um guia de estilo completo, mas algumas instruções que vêm em guias de estilo, e você então daí precisa fazer as traduções, seguindo aquilo que foi determinado. O vídeo também aguarda 20 segundos e te dá uma tradução de referência. Tá?
Também aí você tem em formato PDF, que você pode imprimir para fazer no papel, pausa o vídeo, faz no papel e depois compara com a tradução de referência. E a gente também está disponibilizando no formato para o SDL Traduz Studio. Então, ao fazer a revisão ou ao fazer a tradução, você já pode treinar no Traduz Studio também. No caso da revisão, usando o controle de alterações, e no caso da tradução, uma tradução lá direta na coluna Target. Né? Então, você tem tem 3 opções. Né? Você pode pausar o vídeo, fazer a sua tradução. A gente dá também a questão para você imprimir, se quiser fazer no papel, pausando o vídeo. E também te dá no formato do estúdio, se você quiser fazer no estúdio, tudo no estúdio, depois vir assistir o vídeo para ver as traduções de referência e os comentários sobre tradução, terminologia, estilo, por que aquilo é uma referência. Tá? Então, você não tem diretamente uma correção da sua tradução, mas você tem essa tradução de referência e os comentários em vídeo sobre diretrizes, de por que aquilo seria uma referência de boa tradução. E aí você pode comparar a tua produção com aquilo. Tá? É isso, assim que funciona. Sou da área de francês. Você percebe que há demandas nesse idioma também? Eu percebo, sim, demandas nesse idioma, mas, claro, não tão grande quanto do inglês, nem do espanhol, né, nem do alemão. O francês hoje, para o português do Brasil, é a língua, digamos, de quarto volume, aí, junto, talvez, com japonês, né, e outros idiomas. E depende também da área técnica, né? Eu vejo mais demanda de francês na área, por exemplo, de cosméticos, na área da indústria automotiva, que mais? Área de finanças, que tem sistema bancário, né, e tal. No nosso curso de finanças, a gente vai abordar bem forte o sistema bancário, sistema de seguros, demonstrações financeiras, contábeis e financeiras, e tal. Né? Porque são essas áreas aí que eu citei do francês são as áreas em que a França é forte, que exporta serviços, que tem empresas globais atuando em outros lugares, né? No Brasil, no caso. Né? Claro que existe uma demanda forte, por exemplo, de inglês e francês, mas geralmente essa demanda está em agências no exterior e eles estão geralmente contratam diretamente na França. Então, se você sabe, é nativo de francês e tem o inglês, você pode buscar por aí. No Brasil, sim, tem uma demanda, mas é muito menor do que inglês, alemão e espanhol, por exemplo. E restrita a algumas áreas, a algumas especialidades. Existem também agências de localização cultural, contextualização no Brasil. Eles trabalham com as agências de tradução, eu passo comandos diretamente para tradutores. Bom, localização, por exemplo, quando a gente fala de tradução de software, por exemplo, o termo exato é localização de software. Né? Localização são processos que, além da tradução, você tem alguns ajustes culturais ou de outros parâmetros locais. Né? Por exemplo, alguns exemplos simples. Né? Na China, por exemplo, a cor branca, que pra gente é uma cor neutra, lá está ligado ao luto. Né? Como a gente veste preto, aqui eles vestem branco, por exemplo. Então, alguns sites que têm o padrão em branco, alguns softwares que têm o padrão em branco, na China colocam em outra cor, por exemplo. Isso é uma característica de localização. Né? Softwares que vêm dos Estados Unidos e da Inglaterra, vêm todos com sistema imperial, então as medidas vêm podem vir em jardas, em galões, em pés, né, em milhas. E aqui a gente precisa localizar para o sistema métrico e assim por diante. Então, dentro da tradução de software, o certo é dizer localização de software, porque também vários aspectos de localização vão estar envolvidos. Então, sempre que um projeto de tradução envolver esse tipo de coisa, de ajuste, de adaptação, ele vai ser chamado de localização. Né? Então, não é uma questão que existam agências de localização, agências de tradução. Existem agências que trabalham com localização de software, localização de outras coisas, então depende da especialidade, do setor que você está atuando, pode ser necessário chamar de localização, mas também por meio das agências. O grande volume vem por meio das agências. Você tem previsão para os cursos espanhol-português? Eu gostaria de lançar já, mas aqui a gente precisa fazer um planejamento para fazer
os cursos com qualidade, né, crescer com qualidade, sustentabilidade, tudo isso, né? Nossa previsão era para daqui a 2 anos, mas a gente já está vendo uma demanda bem necessária de espanhol, né, nos congressos que a gente vai, que a gente apoia e conversa também com outras associações e agências no exterior, seja no Brasil, seja no exterior. Então, a gente está analisando se a gente adianta alguns dos cursos de espanhol para o ano que vem, né, e começa a lançar alguma coisa de espanhol enquanto está lançando de inglês também. Mas, de toda forma, daqui a pelo menos um ano. Qual a maior demanda de trabalho para espanhol português? Quais países devem buscar trabalho em agências? Olha, bom, isso está ligado às coisas que a Espanha vende no Brasil e também às negociações de Mercosul, que locais do Brasil com a América Latina, né? Então, existem trabalhos que chegam pelas agências brasileiras e existem trabalhos que chegam pelas agências da América Latina. Na minha experiência, tenho bastante trabalho na área de varejo, área de negócios, business, né? Em termos de especialidade seria business, né? Mesmo a área de varejo eu entraria meio como debaixo do guarda-chuva de business e tal. Área de trens, né? Transportes, trens, mesmo a área de software tem também trabalhos do espanhol para o português. Enfim, você precisa pensar no que empresas espanholas, área de finanças, que empresas espanholas vendem e comercializam no Brasil, que o Brasil, os outros países da América Latina trocam com o Brasil e você vai encontrar as especialidades, tá bom? Bom, já é 1 da tarde, 2 horas de apresentação, um papo muito bom. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos que estiveram aqui, que se interessaram por estes temas. Essas questões sobre mercado, sobre línguas, vários idiomas que tem volume, quais áreas. No curso de introdução também a gente fala bem detalhadamente de vários idiomas, tá? Mais uma vez, quem está começando, não sabe usar CatTool, ainda não presta serviço para agências de tradução, não sabe como funciona a metodologia de trabalho, tudo isso, sugiro começar pelo curso de introdução. Lá também você vai ter dicas contábeis e fiscais, como fazer um bom planejamento de recebimentos, do seu ciclo de pagamentos, para estar sempre no azul, né? Como se formalizar nesse mercado. Comece de lá. Se você já trabalha formalmente como freelancer para agências e quer ampliar suas especialidades ou quer melhorar, talvez, se estiver dando algum problema de qualidade, melhorar o seu atendimento na especialidade, pode ir direto para os cursos de técnicas de tradução, já está disponível o software TI, vem aí indústria farmacêutica, ciências da vida e logo também os cursos de software de legendagem básico e intermediário, tá bom? Acompanhe, por favor, visitem nosso blog, pode ser meio cabeça o texto inicial, mas eu acho que é interessante também de vez em quando fazer uma conversa com os estudos da tradução. Os próximos textos vão ser mais pragmáticos, questões do dia a dia mais do nosso métier. Curtam a página no Facebook para ficarem sabendo de tudo que a gente lança ou das transmissões que a gente faz, dos congressos em que a gente vai estar presente. Muito obrigado, espero vê-los nos nossos cursos e também nas feiras que a gente participa. Um grande abraço.